Oi, gente, tudo bem? Espero que você esteja em paz, esteja tranquilo e consciente da sua vitória, tá? Ontem nós vimos a introdução e hoje eu gostaria de montar uma introdução com você a respeito daquele mesmo tema que nós debatemos na aula de introdução, que foi. Ai, a letra não colabora. Preservação do meio ambiente. Gente, é um tema bobo. Ah, professora, eu não acho que tenha possibilidade de cair na minha prova esse tema porque é muito bobo. Ok, a gente vai treinar com ele justamente para facilitar o seu entendimento a respeito das partes, tá certo? Então vejam só. Preservação do meio ambiente. Nós teríamos que começar com um conceito, né? Eu disse a vocês que vocês deveriam imaginar que o seu corretor, ele... Fui fechar a porta. Ele está preso em uma caverna e ele vai sair apenas para fazer a correção da sua redação. Ele não escuta falar há muito tempo sobre o tema. O que você diria a ele, considerando o seu tema, preservação do meio ambiente? Certo. Eu iniciaria da seguinte forma. A preservação. Professora, e pode repetir o tema? Gente, não tem problema algum você repetir o tema já no início do seu parágrafo. Não há óbice, não há qualquer tipo de proibição referente a isso em qualquer doutrina de redação, tá certo? A gente aprendeu lá no ensino médio, no Fundamental 2, de que você não podia repetir o tema na sua redação. E isso foi invenção dos nossos professores que não estudavam bastante, né? Até porque a forma de cobrança era muito diferente. Mas não tem qualquer óbice de você repetir o tema da sua redação já no início do seu parágrafo, tá bom? Então, eu faria da seguinte forma. O objetivo é fornecer um conceito para o meu corretor. É deixá-lo a par do que ele pode esperar na minha redação. Então, eu faria... e outra coisa. Gente, o básico funciona. Não inventa de colocar palavras difíceis, de você utilizar conectivos difíceis, de nada disso, não precisa, tá? O básico funciona e funciona muito bem, tá? Então, eu colocaria a preservação do meio ambiente. Obviamente, aqui vai dar uma quantidade maior do que 6 linhas, porque o espaço aqui também é minúsculo, né? Vocês estão vendo. A preservação do meio ambiente é crucial, ou seja, de extrema importância, uma vez que seus elementos físicos, veja que aqui eu estou remetendo elementos físicos de quem? Do meio ambiente. Químicos e biológicos não apenas sustentam a vida humana, mas também
influenciam. O que é que influenciam? Aqueles elementos físicos, químicos e biológicos influenciam diretamente uma variedade de atividades humanas, desde a agricultura até o clima global. Gente, ficou muita linha, por conta que o espaço aqui, ó, é minúsculo. Não dá para escrever muita coisa. Mas no seu ocuparia pouquíssima linha isso aqui, tá? Então, veja só a minha conceituação. A preservação do meio ambiente é crucial, ou seja, é de suma importância, é de extrema importância, uma vez que seus elementos físicos, químicos e biológicos não apenas sustentam a vida humana, mas também influenciam diretamente uma variedade de atividades humanas, desde a agricultura até o clima global. Pronto. Aqui eu já fiz a minha conceituação. Lembram que a segunda parte seria a transição? E aqui na transição a gente inicia com um conectivo, não é isso? Então, eu faria da seguinte forma. Atualmente, olha o nosso conectivo aqui, tá? Eu vou até atualmente, percebe-se que existe um grande desafio atinente à temática, ou seja, preste atenção aqui. Veja, a parte de azul foi a minha conceituação, a minha apresentação do tema. Essa parte que está de vermelho, eu fiz a transição do tema. O que é a transição do tema? É eu discorrer, eu falar sobre o tema na atualidade. E para eu começar a transição, eu vou utilizar um conectivo, que você viu lá na introdução. Eu coloquei uma listinha pequena de conectivos para você utilizar para fazer a transição. Então, vejam, eu fiz a apresentação e eu fiz a transição. Atualmente, percebe-se que existe um grande desafio atinente à temática. Pronto, eu disse o quê? Que é desafiador preservar o meio ambiente. Aí vejam que aqui agora eu vou aproveitar esse mesmo parágrafo, ou esse mesmo período aí, e já vou apresentar a minha tese. Então, vou colocar o quê? Percebe-se que existe um grande desafio atinente à temática. Mormente, ou seja, principalmente, você também pode colocar a palavra principalmente em razão da ineficácia do aparato estatal, bem como em razão da desinformação da sociedade. Temas
Deixa eu colocar assim. Cujos temas são significativos na busca pela conservação do equilíbrio ambiental. Ah, professor, eu tenho que colocar isso? Cujos temas são significativos na busca pela conservação do equilíbrio ambiental? Não, você não tem obrigatoriedade de colocar isso, exceto se você ainda não atingiu as 6 linhas. Aí você pode colocar isso aí, que é mais para encher linguiça mesmo, tá? Por quê? Porque veja só. Deixa-me colocar aqui uma cor bem viva, tá? Olha. Olha aqui. Essa parte de azul foi a minha apresentação do tema. Eu apresentei o tema ao meu corretor. Essa parte que está de vermelho é a minha transição. Observe que eu iniciei a transição, ó, com o meu conectivo de transição. Atualmente, percebe-se que existe um grande desafio atinente à temática, ou seja, é desafiador preservar o meio ambiente hoje, tá? Por quê? Aí eu coloquei a minha tese, eu apresentei a minha tese, mormente em razão da ineficácia do aparato estatal. Lembram lá do contrato social de Jean-Jacques Rousseau? Que quase todo tema a gente pode atribuir culpa ao Estado. Pronto, eu apresentei a tese 1, bem como em razão da desinformação da sociedade. Tese 2, cujos temas são significativos na busca pela conservação do equilíbrio ambiental. Gente, e acabou a introdução. Eu apresentei o tema, eu fiz a transição e eu apresentei a minha tese. Acabou. Professora, só isso? Só isso? Morreu a introdução. Só isso. Aí o que é que acontece? Agora a gente vai para o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o D1. O D1 é atinente à tese 1. Qual foi a primeira tese que você apresentou lá na sua introdução? Não foi a ineficácia do aparato estatal? Pronto. Então, veja só. O seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, que a gente combinou que teria 9 linhas, não foi isso? 6, 9, 9 e 6. Você vai ter que falar sobre a sua tese 1. E qual foi a tese 1 que você apresentou lá na introdução? Ineficácia do aparato estatal. Aqui é a sua tese 1, foi o que você apresentou. Você apresentou 1 e a 2 é a desinformação da sociedade. Então, pronto, a gente vai ter que escrever 9 linhas falando da ineficácia do Estado na questão da preservação do ambiente, né, do meio ambiente. Então, vamos olhar logo a estrutura do nosso parágrafo de desenvolvimento. O que eu preciso ter? A primeira coisa que a gente precisa ter, gente, no nosso parágrafo de desenvolvimento é deixar o nosso espaço em branco, indicador de parágrafo, e iniciar com um conectivo. Iniciar com um conectivo, tá? Então, eu não vou falar sobre a minha primeira tese, eu não vou iniciar o assunto falando sobre a primeira tese. Então, aqui, os nossos conectivos, eles precisam ser de início, de introdução, porque você vai iniciar a sua argumentação. Então, nós iremos utilizar conectivos de início, de primeiro, de começo. São os conectivos
que a gente chama de conectivos de prioridade e relevância. Você vai chamar a atenção do seu corretor para a sua primeira tese, ou seja, você vai dar relevo, você vai dar prioridade, você vai dar importância, um destaque para aquela primeira tese que você colocou na sua introdução. Então, esses conectivos, eles poderiam ser em primeiro lugar, em primeiro plano, antes de mais nada, antes de tudo, inicialmente, em princípio, primeiramente, é, acima de tudo, primordialmente, precipuamente, enfim. Professora, preciso decorar todos? Não, precipuamente. Não, você não precisa decorar todos. Eleja um e acabou. Você vai treinar só com aquele, tá? Não precisa decorar essa quantidade. Aí são algumas opções para que você escolha aquele que você mais achar interessante. Então, obrigatoriamente, o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele tem que iniciar com algum desses conectivos. Você vai escolher, tá? Você escolhe um e vai treinar a sua redação somente com aquele, tá? Não vai inventar de criar moda lá no dia da prova, não. Vai fazer conforme os treinos, você vai ter bastante treino, bastante tempo para você treinar a redação e você vai escolher um conectivo para o seu D1 e vai sempre treinar com ele, tá? Lá na prova vai ser só mais um treino, tá? Então veja. Primeira coisa que você vai começar é com o conectivo mais tópico frasal. Professora, então vejam só. Eu vou escolher inicialmente. Sim, eu sou adepta do que é muito simples, do que é simples, sabe? Porque para mim funciona. Então, inicialmente, tópico frasal. Professora, o que é esse tópico frasal? Veja só, o que seria esse tópico frasal? O tópico frasal, gente, é quando você pega a sua tese 1, veja bem, porque tese 1, por quê? Porque eu estou falando do desenvolvimento 1. Você vai pegar a sua tese 1, você vai transformar em pergunta e vai responder a essa pergunta. Deixa eu colocar aqui resposta. Obedecer ao paralelismo. Como seria isso? Veja, a nossa primeira tese não foi a ineficácia do aparato estatal? Ineficácia do aparato estatal. Aqui eu tenho a minha tese, certo?
Como é que eu transformo em pergunta e depois eu respondo, professora? Veja só, eu falei na minha tese a ineficácia do aparato estatal. Atualmente, o aparato estatal é ineficaz? Sim. Gente, é para mim, tá? Então, eu acho que sim, que o aparato estatal, ele é ineficaz. Então, como ficaria esse tópico frasal? Conectivo. Olha, gente, eu coloquei aqui em princípio, mas você pode colocar a princípio também, tá? A princípio significa inicialmente. Significa no começo, em primeiro lugar. E em princípio significa assim, no geral. Então, como eu vou iniciar a o meu tópico frasal, você pode utilizar em princípio, ou seja, de forma geral. Percebe-se que o aparato estatal é ineficaz. Inicialmente, eu escolhi inicialmente, mas você pode utilizar a princípio ou em princípio, tá? A princípio significa inicialmente e em princípio significa no geral. Então, inicialmente, percebe-se que o aparato estatal do Brasil, o nacional, né? Nacional é ineficaz no que tange a conservação do meio ambiente. Veja, aí, gente, eu já coloquei o meu conectivo, olha aqui, meu conectivo, e eu já apresentei o meu tópico frasal. Professor, o tópico frasal, gente, é você pegar o seu aspecto 1, né? A sua tese 1, transformar em pergunta e responder. Quando você responder, você colocar a resposta depois do seu conectivo. Então, eu não disse que o aparato estatal do Brasil é ineficaz para conservar o meio ambiente? Sim, é uma das causas de nós termos esse desafio, de ser desafiador. É porque o aparelho do Estado, o Estado em si, ele é ineficaz. Então, veja, eu fiz essa afirmação, porque o tópico frasal, gente, é a frase resumo do seu parágrafo. Se você pudesse resumir aquelas 9 linhas que você escreveu no seu parágrafo de desenvolvimento com apenas uma frase, estaria aqui, ó. A ideia todinha do parágrafo estaria aqui, no seu tópico frasal. Então, o tópico frasal é a frase resumo do seu parágrafo. É a ideia mais importante do seu parágrafo, vai estar resumida ali, naquele tópico frasal. Então, você já aprendeu como é que você faz o seu tópico frasal. Espero que você tenha entendido. Volte. Você percebe que tem que pegar a sua tese 1, transforma em pergunta e responde. Então, a resposta você vai colocar depois do seu conectivo. Entendeu? Se você não entendeu, volte e faça esse mesmo exercício, tá? Então, veja, depois que você coloca o seu conectivo, que você coloca o seu tópico frasal, é hora de você colocar causas e consequências do seu tópico frasal. Só isso, professora, somente. Então, veja, deixa eu me colocar aqui.
estrutura do D1. Conectivo, vírgula, tópico frasal. Depois, causas, ponto. Conectivo, de consequência, e os resultados. Professora, quais seriam os conectivos, esses que você fala, conectivos de consequência? São aqueles que quando o seu corretor, ele lê aquele conectivo, ele entendeu que ali você vai apresentar uma consequência, um resultado daquela causa. Então, você pode utilizar. Quais seriam os conectivos de consequência? Você pode utilizar por consequência, por conseguinte, consequentemente, como resultado, por isso, por causa de, uma vez que, visto que, portanto, de tal forma que, haja vista que, todos esses aqui, e esses que eu acabei de citar, eles são conectivos de consequência. Então, vejam só. Você aprendeu o conectivo para iniciar o seu D1 e você aprendeu a fazer o seu tópico frasal. O que seriam causas? Quando falar em causas, você vai lembrar motivos. E quando falar em consequências, você vai lembrar de resultados. Então, agora você vai elencar os motivos do Brasil ter um aparato estatal ineficaz. Quais são os motivos? Veja, nesse momento que você vai citar os motivos, você pode citar que o artigo 225 da Constituição, veja, a primeira vez que você citar a Constituição Federal, você vai colocar o nome completo e entre parênteses você vai colocar a sigla, tá certo? Porque a partir disso aqui, depois que você citar a primeira vez, a partir disso aí você vai poder agora utilizar só a sigla. Por quê? Porque o corretor vai associar que essa sigla se refere à Constituição Federal, tá? Então, por que é que eu digo que o Brasil tem um aparato estatal ineficaz em relação à conservação do meio ambiente? Porque o artigo 225 da Constituição Federal me diz que nós temos direito a um meio ambiente equilibrado, ou seja, saudável. E o Brasil hoje, ele fornece isso? Quais são as causas? A legislação, né? No caso, você poderia citar a Lei 9.605. Acho que é /97. Não tenho certeza, gente. Mas eu acho que é a Lei 9.605. Essa legislação que prevê crimes ambientais e tudo, ela é uma lei aplicável hoje em todas as esferas? Ela é eficaz? Ou seja, quais são os motivos
pelos quais o Brasil é ineficaz na questão da conservação. Há uma fiscalização efetiva sobre essas infrações em relação ao meio ambiente? Veja, depois que você coloca o seu conectivo e você coloca o tópico frasal, é hora de elencar as causas, os motivos pelos quais o aparato estatal do Brasil é ineficaz. Por quê? O artigo 225 da Constituição Federal me garante o meio ambiente equilibrado. Mas no Brasil tem? Não tem. Há uma fiscalização das indústrias. A legislação 9.605, ela é amplamente divulgada e aplicada. A fiscalização, ela é efetiva em relação aos crimes ambientais. E outra coisa, depois que você cita as causas, é hora de você citar as consequências. Quais são as consequências de eu não ter uma fiscalização efetiva? Quais são as consequências da legislação 9.605 não ser amplamente aplicada? Quais são as consequências que a gente sofre hoje em razão do governo ele ser ineficaz na questão da conservação? Pronto, você vai perceber que quando você organizar as suas ideias, vai faltar linha para você escrever. Então, agora eu ensinei a você a estrutura. Na próxima aula, a gente vai montar o nosso D1. Eu espero que você tenha entendido, tá certo? Então, você vai iniciar a estrutura do D1. Você já viu que são 9 linhas. Você vai iniciar com conectivo, que aqui está a lista dos conectivos, e vai construir o seu tópico frasal. Você já viu. Pega a sua tese 1, transforma em pergunta, a resposta você vai colocar aqui, depois do conectivo. Você vai apresentar as causas, quais são os motivos pelos quais o governo ele é ineficaz na conservação do meio ambiente. E quais são as consequências? Lembre que quando você citar as causas, que você colocar o ponto, você vai iniciar, né, falando sobre as consequências no mesmo parágrafo. E aí você vai ter que utilizar um conectivo de consequência. Só isso, gente. O D2, ele também segue exatamente essa mesma ideia. A questão é, porque no D2 a gente vai utilizar outro conectivo, né? Você vai utilizar em segundo lugar, em segundo plano, ademais, outrossim, esses são os gerais que você pode utilizar, independente se a ideia vai somar, se a ideia ela vai contrariar. Então, você pode utilizar esses conectivos aí, gente, independente do que você colocou no seu D1, tá certo? Então, você escolhe um desse daí e você faz o seu D2 com essa mesma estrutura aqui do D1, conectivo, tópico frasal, causas e consequências. Você pode colocar também. Além disso, ainda mais, pronto. Você escolhe um e faz o seu D2 também, que é a mesma estrutura. Na próxima aula, a gente já vai ver a conclusão. Nós vamos montar D1 e D2 e nós já vamos ver a conclusão,
tá certo? Mas não tem segredo. O D1 você iniciou com seu conectivo, citou seu tópico frasal, apresentou causas e consequências, tá prontinho, gente. Não tem mais o que colocar, não, tá certo? É só isso mesmo. Sem inventar, professora, repertório. Repertório, gente, é para Enem, tá? Aqui você pode apresentar nas suas causas. Por qual motivo o Brasil, o governo do Brasil, ele é ineficaz para conservar o meio ambiente? Porque o artigo não é uma causa? O artigo 225 da Constituição me diz que a gente tem direito a um meio ambiente equilibrado. Mas hoje eu vejo muita poluição, descarte indevido de lixos. Você vê muita coisa indevida. Por quê? E isso está indo contra o que diz o artigo 225. Esqueçam esse nome de repertório. Não fiquem bitolados de estar colocando repertório nem nada não, tá bom? Fiquem em paz. Assistam a aula com muita paciência. E a próxima aula será de conclusão. Mas antes da gente começar a ver a conclusão, a teoria da conclusão, a gente vai construir D1 e D2, tá bom? Até a próxima.